Salve rapaziada, quem fala é seu apresentador Enzo e hoje estamos disponíveis em mais um episódio do nosso querido Pipoca Vegana. E hoje, meus amigos, hoje iremos falar da conclusão de uma das melhores séries, ou pelo menos das mais populares, da Netflix. Hoje iremos falar do final de You. Você, eu, não. Você, a série de suspense barra terror barra thriller que a gente tem acompanhado desde 2018 e vemos todo o desenvolvimento barra loucura barra insanidade barra toxicidade do Joe Goldberg até a sua magnífica conclusão. Para quem não sabe, You é baseado num livro. Sabiam disso? You é baseado num livro de 2014, escrito pela Caroline Kepnes, que logo em seguida teve a sua produção, né? A produção foi pela editora Rocco. Cara, eu, particularmente, quando eu soube que existia um livro disso, eu pensei, caralho, como assim? Até ver como que foi a morte das pessoas, principalmente da Beck, né? E, cara, tipo, eu vou vendo como e tal. Claro que isso foi agora, vou ser bem sincero, foi há pouco tempo atrás que eu descobri que era baseado num livro. Cara, tipo, muito do louco pensar como a série ela romantizou um pouco o Joe, né? Ela é muito engraçado. Mas, cara, a série You, eu acho muito louco como a série ela envelheceu bem conforme o tempo, né? Que em 2018 a sociedade ela pensava de uma maneira muito mais distinta do igual a gente pensa hoje, né? Eu acho que hoje em dia estamos ao policiamento, ao feminicídio, ao a questão também da agressão às mulheres, essa questão tudo. Não é agora, a série não se trata mais de uma simples psicopatia. Mas também de uma coisa muito mais séria, que em 2018 ele poderia pensar: "Não, qualquer pessoa tá passar por isso". Mas não, né, que hoje em dia a gente vê o Joe Goldberg bem diferente do que na época que o livro foi escrito e na época de estreia da série. Que por isso que eu acho que o ato final de You foi um ato muito bom para a época de hoje, sabe. A gente viu isso com muito menos visceral do que poderia ter sido, sabe. A Netflix ela entendeu bem o quanto os tempos mudaram e foi necessário, claro, não reclamação de fãs, mas entender um pouco mais do momento que estamos vivendo hoje. E a conclusão da série foi algo bom, foi algo benéfico, porque não romantizou o Joe, bem longe disso. Pra quem não se lembra, né, a primeira temporada foi sobre a Guinevere Beck, né, a eterna Beck. A segunda foi sobre a Love, que ai, a maior o maior ato, o ápice da série foi quando a Love participou, né. E a terceira foi o casamento dele, né, de uma certa forma. Ele é apaixonado por uma outra pessoa, né, como sempre, ele tá apaixonado por uma outra pessoa, se envolvendo em outra, se colocando como um príncipe encantado. Os principais arcos de psicopatia com sociopatia, né. E do confronto dele diretamente com a Love, né, e no quarto ele conhecendo a Kate e tudo mais, né, e no quinto ele acaba sendo a conclusão de tudo isso, né. E cara, eu eu posso falar que essa quinta temporada de You foi pra mim Enzo, eh, tá no top 3 da série, pra mim. Eu gostei, ó, eu coloco a segunda melhor, a segunda, mano, segunda é cinema, é absoluto cinema, é cinema, tipo, monumental. A primeira, a que eu mais gostei foi a segunda, top 3 pra mim. O top 2 assim, top um a segunda, a top 2 eu coloco a quinta, porque eu gostei da conclusão, e depois eu coloco a primeira, né, a primeira foi boa, sabe, tipo, de uma certa forma, se a primeira não fosse boa,
o resto não teria se deslanchado assim, sabe. Mas eu gostei de como, tipo, tirando a quarta, que foi um completo pesadelo acompanhar aquilo, eu terminei aquilo lá na força do ódio. Eu acho que eu vejo a série como pode dizer? Como terminou no momento certo, na hora certa, não poderia forçar mais. É uma parada que a Netflix ela pestanejou muito pra prender, né. A gente viu isso em La Casa de Papel, a gente viu isso em Elite, tanto que Elite, gente, eu nem terminei Elite, gente. Depois que o Samuel morreu, não teve como acompanhar mais Elite. La Casa de Papel, o poder que a Netflix comprou foi meio ali, por mais que a última temporada eu gostei um pouquinho mais, mas né. Estamos vendo ele com Stranger Things foi o começo de tudo, né, porra. Série de 2016 praticamente, vai terminar só agora. Eh, e sabe, tipo, a Netflix ela estava penando para dizer adeus, e a série ela terminou no momento certo. A última temporada ela falou uma linguagem certa no tempo certo, na hora certa. Sabe, eu gostei muito disso. Eh, Novamente a gente vê o Joe, finalmente feliz, digamos assim, ele com aquela imagem de príncipe encantado, com a sua princesa em constante perigo, que no caso até aquela altura era a Kate, e até que ele conhece a Bronte, né, que ele vai lá e conversa diretamente com a Bronte. Cara, tipo, vai lá, conta a mesma parada, ele conhece alguém que gosta das mesmas coisas que ele e tudo mais. E ele começa a ver defeitos na Kate, a Kate começa a mulher que tá se envolvendo começa a ver que ele não é tão perfeito assim, que ele não é o príncipe, que não merece ser salvo, que a pessoa não merece ser salva, sabe. E ele vai lá e se coloca um papel de vítima, o que que ele tá fazendo é pelas pessoas, é pelo amor. Sabe, o que eu gosto no Yu, é que eles tratam que ele não faz questão de debochar do Joe, que o Joe, ele, tipo, o que ele muitas vezes a gente concorda do ponto de vista do Joe dele ver o modo como a sociedade ele se vê como um anti-herói, né, não como um herói, mas um anti-herói, que é capaz de fazer as coisas mais, insanas do mundo pra realizar o que é certo. Tipo na visão dele ele é um anti-herói, mas eu gosto tipo, muitas das visões que a gente tem dele é tipo, pô, ele é um anti-herói em meio a uma sociedade que tá errada, sabe, que ele vai lá e vai matar a pessoa que vai fazer a coisa errada, que a pessoa que tá contra ele é uma pessoa que também não é tão pura, a gente vai lá e acaba infelizmente tomando partido dele. Não nessa última temporada, né, mas nas outras. E mas ao mesmo tempo a série não faz questão faz questão, bem pelo contrário, de debochar dele, fala: "Mano", ele o cara se coloca num papel de príncipe encantado que não existe, sabe, que toda pessoa que ele acabou se envolvendo, acabou se fudendo, sabe, tipo, você não criou traumas, acabou morrendo, acabou falindo, acabou tendo que fugir, sabe. Então, tipo, tipo, que a série às vezes muitas vezes fala que: Olha isso aqui", sabe, tipo, meio burro, tá ligado. Tipo, como isso pode acontecer? Como alguém pode uma pessoa normal pode pensar isso? Como uma pessoa pode se colocar no papel de protagonista a esse ponto, sabe. É uma coisa muito engraçada que, tipo, eh que por mostrar uma doença mental, né, um transtorno mental, que no caso é o arco de psicopatia e sociopatia, do Joe é muito mais engraçado, porque ele é o protagonista, a gente se passa na mente dele. E muitas vezes a gente acaba estando no mesmo papel que as vítimas dele. No caso da Kate, no caso da eu acho que nem da Love, porque a Love também era psicopata. E da Beck, a Beck era foda também, né, coitada. Tipo, errou, traiu o Joe, né, mas enfim, foda também. Mas até eu vou colocar uma da Bronte também, a Bronte, né. A da Bronte eu falo mais da Bronte, porque, tipo, a Bronte viu que ele era um merda, começou a se envolver com ele e falou: "Pô, mas ele me ama, né". Vai lá, tem aquela coisa do da síndrome de Estocolmo ali, né, aquela famosa enganação, tipo, mas ele não é de todo mal, digamos assim. Daí ela vai lá e cai por si, né, no caso da Bronte, a protagonista dessa temporada, né. E, cara,
eu acho que o que eu mais gosto dessa temporada, nessa última, foi porque a Bronte ela fez o que qualquer pessoa poderia fazer e passar, que é o caso de você de ta de conhecer a pessoa, não é bem isso, você conhecer a pessoa, ver que ela é uma merda, você você acabar sendo manipulada por essa pessoa e logo em seguida você cair em si, sabe. Você cair em si ao ponto de você ver o lado real dessa pessoa, né, o lado mais manipulador, digamos assim. Cara, isso é uma parada que a última temporada conseguiu fazer de uma maneira muito mais exímia do que as outras. Eu achei que, tipo, as outras deu um pouco mais de heroísmo pro Joe. A gente viu um pouco mais, a gente acompanhou mais ele, tipo, num ponto de vista mais heróico, mais tipo: "Pô, mas ele não tá 100% errado", mas nessa temporada não. Nessa temporada a gente viu muito mais da psicopatia dele, né, do que ele é capaz de fazer, no arco mais de assassino, né. Eu gostei muito disso. Eu gostei que não que eu gosto disso, tipo, na vida real, pelo amor de Deus. Mas, tipo, eu gostei muito de como a série finalmente mostrou o que era o Joe Goldberg desde das primeiras temporadas. E isso foi uma coisa muito necessária, porque senão a gente sempre ia ter uma visão mais romantizada do Joe. E nessa temporada não. Nessa temporada, falou muito de como o Joe, ele não é diferente daqueles cara que ele mesmo critica e mata, sabe, quando ele vai lá e quebra de uma certa forma a quarta parede, e ele vai lá e critica certas pessoas por suas ignorâncias, por suas burrices, digamos assim, e por nada. Ele não é diferente dele, não é porque ele escreve de uma maneira mais rebuscada, não é porque ele de uma certa forma se coloca no papel de anti-herói que ele é o herói. Não, ele é desde o começo o vilão da série. E a quinta temporada fez questão de falar isso, de revisitar isso, né, a gente vê muito mais do que a Beck foi para as pessoas, de como ele alterou o rumo da história da Beck, de como ele acabou interferindo na vida de várias pessoas que acabou passando ao longo das temporadas, por toda a série, sabe. Eu gostei muito de como o ponto de vista esse ponto de vista mais tipo, pô, o Joe nunca foi o herói. O Joe, ele faz parte de uma cultura, eh mais uma cultura mais machista, de uma cultura mais, de uma certa forma, que acha que uma mulher precisa ser salva, e que não é bem assim. Que do mesmo jeito que, infelizmente, existem homens que assedia, que abusa, que mata e tudo mais, qual é a diferença deles pro Joe? Só porque o Joe ele segue o estereótipo de qualquer pessoa sociopata que é gentil e carinhoso no começo, move céus e terras pela pessoa, pra logo em seguida ir lá e mostrar sua verdadeira face, quando uma coisa sai do seu eixo, sabe. É uma coisa que a série sempre mostrou, mas nessa última temporada fez questão de explanar, fez questão de chutar um pouco mais o balde. E foi uma questão que foi até muito engraçada, porque, a gente viu como a série, ela também foi acompanhando toda as questões como posso dizer? Das vontade dos gostos ao longo desses anos, né, afinal 2018 foi há 7 anos atrás. A série foi se moldando ao longo de 7 anos. E, tipo, a gente foi vendo que o Joe, ele foi pego por pessoas que queriam fazer vingança, um certo exposed dele, que acabou sendo julgado, através de um movimento em redes sociais, eh eu acho que o movimento Me Too foi um movimento que acabou revolucionando toda uma questão de explanar, de contar, de revelar a verdadeira face das pessoas, e o movimento Me Too foi um movimento muito importante no sentido de da série acabar de uma certa forma, entre aspas, compartilhando essa tal da cultura do cancelamento também, e também da questão desse ódio. Tem uma parada que eu estava falando com uma amiga minha, com uma amiga não, uma amada minha esses dias, eh, que a série
mostra que o Joe não é muito diferente das pessoas que aos homens que promovem feminicídio, sabe, tipo, não é igual eu falei, não é porque ele fala bonito que ele é diferente dos outros, sabe, tipo, ele não é diferente aos homens que odeiam mulheres. E não odiar mulheres, tipo, não, eu gosto de um eu apoio um gênero oposto. Não, que odeia mulher, que tipo, que no fundo, não para de um machista enrustido. Sabe? E tipo, pô, se a mulher quer fazer algo diferente, se a mulher faz a mesma coisa que um homem, se a mulher faz, ganha a mesma coisa, se a mulher, sabe, se a mulher ela, eh, age de uma forma semelhante a um homem, essa mulher é uma vagabunda, essa mulher é uma puta, sabe? Tipo, e não é assim, sabe? Tipo, a série faz questão de falar isso. A série faz questão de falar que, quando o Joe acabou se promovendo como santinho e tudo mais, e vários homens acabam falando: "Não, mas essa Bronte também não presta", e tudo mais, que você faz parte das mulheres que acabam destruindo a vida dos homens, que isso, que aquilo. Mano, mostra que aquele homem poderia ser facilmente um Joe, sabe. É que o Joe, ele beleza, ele era o protagonista da série, mas ao mesmo tempo o antagonista, e de uma certa forma ele tinha que ter um pouco mais de escapatória, tinha que ter um pouco mais de background nas histórias dele, que colocou que ele foi vítima de acabou vendo a mãe dele sendo agredida, o pai dele era agressor e tudo mais. Claro que a série faz questão de falar que a violência muitas vezes pode vir de casa, do mesmo jeito que pode ser uma parada enraizada, de nascença. Aquele famoso debate em si, a psicopatia, a sociopatia é uma coisa mais que você nasceu ou que você desenvolveu? Mas, cara, que no final da história, o Joe não é diferente que essas pessoas que odeiam as mulheres, que vai lá e promove um feminicídio, por querer abusar de uma mulher, porque por a mulher, cara, acabar separando dele. Infelizmente, a gente acaba vendo isso de maneira exaustiva nos jornais, sabe, tipo num Cidade Alerta da vida, num Brasil Urgente. Então, cara, não é diferente dos demais. Sabe? Isso por isso que eu amei a 5ª temporada, porque ela fez questão de mostrar isso. E também gostei por ter um final feliz, sabe? Tipo, beleza que, a vida daquelas pessoas que acabaram sendo assassinadas nas mãos do Joel, acabaram, assim, pra sempre, né, acabaram sendo mortos, mas muitas acabou tendo final feliz, sabe? O próprio filho dele acabou tendo uma mãe que sempre vai amar ele, que acabou, tipo: "Ah não, ó, eu sei que eu errei no passado, mas tô disposto a mudar". Mudou e vai ser uma mãe presente ali. A Bronte vai ser responsável por ter desmascarado um serial killer, de uma certa forma, tanto a Bronte como as amigas dela também. A irmã da Kate, que acabou tendo que, infelizmente, acabou assassinando a própria irmã gêmea, que também não era flor que se cheire, mas acabou assassinando por influência do Joel, mas ela acabou assassinando por amor, que ela era um pouco mais ingênua, sabe, tipo, eh eh eh, todas umas pessoas que apareceram que eu gostei de como a série se encerrou. E também além também de ter eu gostei também de uma parada bem off, assim, por mais que eu amei a Love Queen, eu amo ela, eu gostei de como a série ela, tipo, não fez questão de esconder que, tipo, beleza, o que a Love Queen deixou de legado? Beleza, é o filho dela, o filho que ela teve com o Joel. Mas, cara, mas que não fez questão de, tipo, falar: "Não, ela tem um legado positivo", não, ela era tão assassina quanto, tá ligado. E o único legado que gostei muito foi dele o legado da Beck, que tipo, que tudo começou por uma pessoa que queria vingar a Beck, que gostava da pela bondade da Beck, e que acabou tendo a sua história, infelizmente, remodulada nas mãos de um assassino em série. E, cara, tipo, eu gostei muito de como foi essa homenagem, digamos assim, sabe. Então, cara, gostei muito da 2ª temporada, gostei do final de todo mundo sendo feliz menos o Joe sendo preso, acabar fugindo daquela questão tipo: "Pô, será que vamos romantizar agora? Será que pelo Joel a gente acompanha ele ao longo de 7 anos e 5 temporadas, será que a gente pode colocar um final menos triste pra ele?" Não, sabe, tipo, ele não morreu, mas ele foi julgado pelo que ele fez, vai terminar a vida na cadeia, sabe. Tipo, por ele terminar a vida na cadeia,
A gente viu na reta final da série que ele nunca vai mudar. Que, tipo, na visão dele, ele não fez nada de errado. Que ele, tipo, o que ele fez foi por amor, por justiça. E que não é assim. Ele só era mais um cara otário e escroto, e bem machista e tóxico, que não era diferente das pessoas que ele julgava. Então, eu gostei muito de como foi o final do personagem do Joe e como foi o final da série U. De verdade, tipo, geralmente sou chato pra final, hein? Mas você, pra quem nos acompanha ao longo desses últimos anos, sabe o quanto sou chato pra final. Mas eu gostei muito da final assim, da série, sabe? E, cara, só pra pegar rapidinho de atuação, cara, o Pam Badgley, né? O nosso eterno Dan Humphrey de Gossip Girl e agora Joey Goldberg da série U. Cara, ator impecável também, né, mano? É um ator cara, eu gostei muito mais nessa última temporada, porque ele finalmente deu muito de si, sabe? Tipo, eu gostei porque nessa última temporada ele mostrou o seu lado mais traumatizado. Ele mostrou o seu lado mais, psicopata e o seu lado mais manipulador, sabe. Cara, eu amei muito também a atuação da Charlotte Rich, gostei muito também da atuação, nossa, essa eu gostei muito, da Anna Camp, sabe, da Madeline Brewer, isso, Madeline Brewer, sabe, gostei muito dela. Ela ter sido, de uma certa forma, a final girl, assim, a que acabou, desmontando a artimanha do Joe, eu gostei muito. Gostei muito. Aí, infelizmente, essa atriz, nossa, sofreu um hate do caramba. Puta que pariu. Tipo, o pessoal chamando ela de feia, pá. É uma parada que, infelizmente, tá correndo muito na série The Last of Us agora, né? Mas, cara, mas gostei das atuações dela, gostei do mexão da Elizabeth Lail. Mas, cara, é que o Pam Badley, mano, é um ator que. É uma força ainda, né, mano? Eu acho que, tipo, tirando a Blake Lively, assim. Foi o ator que mais se deu bem. É que a Blake Lively, infelizmente, tá enfrentando um ostracismo em Hollywood, infelizmente. Porque eu gosto muito da Blake Lively, mas a questão, né, bastidores, assim que acaba, não foi dos mais favoráveis pra ela, mas que a justiça seja feita, que o que a justiça decidir, tá decidido também. Mas é isso, mas o Penn Badley é um ótimo ator e que é um complemento importante da finalização de You. Cara, que série boa, assim, terminou no momento certo, na hora certa. Se a quarta temporada fosse a última, eu ia ficar muito puto, seria um final muito ruim, mas ainda assim, a quinta temporada foi boa, não foi exaustiva e terminou no momento certo, na hora certa, cara. Eu dou uma nota, só pra dar uma notinha, pô, eu dou uma nota 8,5 pra série no todo. Não coloco 9 porque a quarta temporada existiu. E a terceira foi muito enrolativa. Por mais que seja boa, foi enrolativa. Mas eu coloco uma nota 8,5 pra IU. E aí, minha rapaziada, vamos ficando por aqui. Eu agradeço muitíssimo a audiência de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, estamos disponíveis não só no YouTube, mas também no Spotify, Deezer, Google Podcast e entre outras plataformas, como também estamos disponíveis também nas redes sociais como o TikTok e também o Instagram. E além disso, minha rapaziada, se você quiser potencializar sua marca no mercado digital, nada melhor do que contar com o serviço da nossa querida e eterna Nave Market. Aí vai ficando por aqui, minha rapaziada. Agradeço muitíssimo ao dia de vocês. Até a próxima e tchau!